A história de um bebê recém-nascido que foi levado junto com a mãe para a cela de uma delegacia de São Paulo repercutiu nos principais jornais na semana passada. A mãe, de 24 anos, Jéssica Monteiro, foi presa pela Polícia Militar por tráfico de drogas. Nesta terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgará o habeas corpus protocolado em maio do ano passado pelo Coletivo de Advogados em Direitos Humanos, que pede que todas as mulheres presas preventivamente do país, que estejam grávidas ou tenham filhos de até 12 anos, respondam ao processo fora do cárcere. Bom, para falar sobre esse assunto, eu recebo agora a advogada Amaíra Coraci Diniz, que é defensora pública de São Paulo. Olá, Amaíra, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Bom, qual que é a expectativa, então, para esse julgamento que a gente deve ter aí, então, amanhã? Bom, a expectativa, principalmente para quem trabalha na área da defesa, é que seja concedida a ordem desse habeas corpus e que as mulheres que se enquadram nos requisitos, previstos no marco da primeira infância, gestantes, lactantes, mulheres com filhos até 12 anos, possam usufruir do regime domiciliar, da prisão domiciliar, enquanto respondem a um processo. Agora, já estava previsto esse julgamento ou ele foi colocado na pauta em decorrência desses fatos? Já estava na pauta. Agora, não me recordo desde quando. Mas é um assunto que está, não é de hoje, que está sendo veiculado pela imprensa, porque que está chamando a atenção do público em geral. Então, vem em muita boa hora esse julgamento. Sim, esse da semana passada foi só mais um entre tantos que a gente acaba noticiando. O que representa caso esse habeas corpus seja concedido? Caso esse habeas corpus seja concedido de acordo com o pedido que está nele, representa que qualquer mulher que esteja presa provisoriamente, que se enquadre nos requisitos do artigo 318, ou seja, gestantes, lactantes ou mães de filhos até 12 anos, elas vão poder usufruir da prisão domiciliar. Isso por quê? Porque o Código de Processo Penal já traz essa disposição legal, como regra, nos casos das mulheres presas provisórias. O que acontece hoje em dia é que o Judiciário trata a regra como uma exceção. Então, nós temos pouquíssimos casos em que esse direito dos filhos, principalmente, foram cumpridos pelos tribunais fora do país. Bom, por que esse caso em especial da Jéssica Monteiro, como a gente falou aqui no começo da entrevista, ele repercutiu tanto? Houve erros nessa ação? De quem foram esses erros? Enfim. Eu acho que por conta da foto, acho que chamou muita atenção. Uma coisa é a gente falar. A gente fala tanto, principalmente a gente que é da defesa, a gente escreve tanto no papel, Sim. Outra coisa é você visualizar a situação, e ver o quão degradante ela é para uma pessoa que acabou de vir ao mundo. Então, acho que a foto repercutiu muito e aí trouxe... Esse assunto já estava na mídia também por outros casos e aí isso acabou trazendo, à tona essa questão. Vamos lá, quais são os direitos aí das crianças enquanto elas estiverem com a mãe nas penitenciárias femininas? Então, caso não seja concedido o direito à prisão domiciliar da mãe, por peculiaridades específicas daquela situação individual, o juiz tem que justificar o porquê que ela vai permanecer presa numa penitenciária, num centro de detenção provisória. Caso essa criança fique com a mãe, na verdade, hoje aqui no estado de São Paulo, ela fica somente no período que ela é lactante, que ela está amamentando, até os 6 meses. Então, ela fica numa ala que a gente chama ala materna, tem um estabelecimento penal aqui próprio, aqui em São Paulo, que é a Penitenciária Feminina da Capital. E aí, é claro, não deixa de ser uma cadeia, porque você não pode entrar e sair na hora que bem entender, mas tem todo um pouco mais de cuidado com relação à estrutura para assegurar ali a presença de crianças de meses, até 6 meses. Mas, como eu falei, até 6 meses. Depois de 6 meses, chama algum familiar para que fique com a criança. Isso não é o ideal, pelo contrário, Não deixa de haver uma ruptura no laço, dos laços aí maternos, fora que a OMC já falou que o ideal é amamentar uma criança até 2 anos, e não até 6 meses. Sim. O que é essa política de atendimento chamada Mães em Cárcere? Mães em Cárcere é uma política de atendimento que foi criada na Defensoria Pública de São Paulo no ano de 2014. É uma parceria que nós temos com a Secretaria de Administração Penitenciária, desde então, que toda mulher que ingressa no sistema penitenciário paulista, ela vai receber um formulário, que ela vai preencher, ou então com a ajuda de alguma agente penitenciária, nesse formulário tem umas informações que são imprescindíveis para a defesa
tanto no processo criminal como no processo da vara da infância. Como, por exemplo, nome completo dos filhos, onde esses filhos nasceram, porque a gente precisa buscar a certidão de nascimento, contato de algum familiar, qual que seria o desejo dessa mulher enquanto ela está resolvendo a questão da prisão dela, se ela deseja que esses filhos fiquem com qual familiar, né? Qual o endereço desse familiar, o porquê que ela não quer que fique com outro familiar, ou seja, a gente tem que entender a vontade daquela mãe. E aí, de posse dessas informações, a gente tem um setor na Defensoria que chama Convive, que busca os defensores públicos que atuam em cada cidade, em cada localidade, para que esses defensores, com aquelas informações, possam fazer a defesa dela no processo criminal, possam fazer um pedido de guarda para o responsável familiar, ficar com a criança, possa fazer o pedido de prisão domiciliar, possa fazer uma defesa algum processo de destituição de poder familiar na vara da infância. E, claro, todos esses defensores conversando entre si, né? Porque a ideia é dar um atendimento integral para essa mulher e para esses filhos. Agora, assim como no caso aí da Jéssica, que foi presa aí por tráfico de drogas, a grande maioria das mulheres que estão presas hoje no Brasil é pelo mesmo motivo, né? Quase 60%. E quando a gente fala tráfico de drogas, a gente fala, nossa, tráfico de drogas. Não, que entende-se tráfico de drogas, mas são mulheres que são pegas com pequena quantidade de drogas, que estão numa situação muitas vezes de vício, ou então de conseguir algum dinheiro para a própria subsistência da família, porque muitos filhos não conseguem colocar os filhos numa creche, precisa conseguir dinheiro para arcar com os custos domésticos, né? Então, assim, a maioria não são, eu diria que 99% não são pessoas que vão ficar ricas, vão lucrar, né, com o tráfico. São pessoas que são vítimas dessa criminalidade porque vivem em comunidades, muitas vezes perigosas, e acabam sendo aliciadas dentro ali de um contexto de pobreza mesmo. Agora, é possível mudar essa situação? Olha, infelizmente, nos últimos anos, a única resposta do nosso judiciário tem sido o encarceramento. E nos últimos anos, a gente tem visto só crescer a violência, as taxas de violência. Uma coisa está errada, né? Eu acho que tem vários pontos que precisam ser revistos. Primeiro, a lei de drogas. A lei de drogas hoje é muito subjetiva, não consegue distinguir quem está ganhando dinheiro, quem é traficante, e quem é usado pelo tráfico, quem é usuário, né? Precisa investir em medidas que sejam diferentes do encarceramento, da prisão. A gente está lidando com uma questão muito mais social do que criminal. A gente está lidando, não são pessoas más, né, que querem o mal da sociedade, são pessoas que são alijadas dessa sociedade. E aí a resposta que nós damos a elas é o quê? Encarcerá-las, ou seja, estigmatizá-las mais, e aí limitando mais o futuro dessa pessoa, porque ela vai retornar para a sociedade. Né? E a gente tem que dar meios para que essa pessoa retorne e possa cuidar de seus filhos, de sua família e consiga ingressar no mercado de trabalho. Há um perfil dessas detentas aí que tiveram filhos na cadeia? Olha, a gente fez uma pesquisa em 2016 na Defensoria com todas as detentas de Franco da Rocha, que é o CDP aqui do nosso estado, feminino. E 70% tinham filhos, acho que 65% se autodeclararam no formulário que eram pardas ou pretas, então se enquadrariam no quesito de gênero, né? Negras. A maioria fazia trabalho autônomo, ou seja, não estava com registro em carteira. A maioria também são pessoas jovens, até 29 anos. Cerca de 35% das mulheres tinham até 29 anos, ou seja, é uma juventude pobre, negra, sem qualquer expectativa ali dentro da sociedade, que, como eu falei, acabam sendo aliciadas, porque não tem outra alternativa, tem que sustentar os filhos. A gente pode dizer que há espaços adequados nas penitenciárias femininas aí para essas mulheres grávidas ou com filhos? Então, uma penitenciária, um estabelecimento penal, por mais estrutura que ele tenha, ele não deixa de ser um estabelecimento penal, né? Ele não deixa de ter grades, ele não deixa de ter limitações e regras. Então, nunca vai ser um espaço adequado para uma gestante que está numa fase muito especial da vida, né? Muitas vezes precisa de um apoio psicológico da família, ou mesmo e também para um bebê de até 6 meses. Então, nunca vai ser um espaço ideal. É claro que hoje a gente tem um local específico, isso já é um grande avanço aqui no estado. A gente tem a Penitenciária Feminina da Capital, que tem todo esse olhar
com a mulher presa, gestante e lactante. Mas, como eu falei, 6 meses tem a separação, né, da mãe e do filho. Então, por mais que seja estruturado, não é um local que essas pessoas têm que continuar. Né? A gente tem dados aqui, olha, do Departamento Penitenciário Nacional. Em 16 anos, a quantidade de mulheres encarceradas saltou 700%. Né? Em 2000, eram 5.601 mulheres que cumpriam medidas de privação de liberdade. E em 2016, o número passou para mais de 44 mil. Quer dizer, um crescimento muito expressivo. E né? tem uma explicação. A lei de drogas. Não tem, com 60% é por tráfico. Né? E aí você vai analisar esses casos, esses 44 mil casos individualmente, é sempre o mesmo perfil. Mulheres jovens, com muitos filhos, que não conseguiram ingressar no mercado de trabalho, que são aliciadas. Ninguém está ganhando rios de dinheiro, né? Elas estão sendo utilizadas naquele tráfico. As decisões são muito subjetivas do judiciário. Tem juiz que entende que 50 gramas é uso, tem juiz que entende que é tráfico, então vai depender de quem, né, de qual juiz vai analisar. E aí aconteceu isso, esse crescimento absurdo da população carcerária, não só de mulheres, inclusive. As causas estão muito bem colocadas, muito evidentes, só a maneira de combatê-las que aí... A gente só precisa tomar coragem agora, né? E começar a enfrentar essas causas, as causas e não as consequências. Tá certo. Bom, queria agradecer a participação à advogada Maíra Coraci Diniz, defensora pública de São Paulo, aqui, conversando um pouquinho com a gente sobre essa questão aí das mulheres presas, gestantes e mães. Muito obrigado pela participação. Obrigada.